Olá, meus amados, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Te convido nesta noite a estar com os teus ouvidos atentos, a estar ligado à palavra que nós vamos meditar nesta noite. Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo difícil, principalmente para a igreja do Senhor. O esfriamento espiritual, ele tem crescido a cada dia. Tem acontecido muitas coisas nos últimos tempos que, de certa forma, tem envolvido a mente das pessoas, tem envolvido a mente da igreja do Senhor. E por esta razão, o esfriamento espiritual, os valores, os princípios dos cristãos, na verdade, eles têm sido, de certa forma, perdido a sua força. E Deus, Ele colocou essa palavra no meu coração para transmitir para vocês. É um conselho de Deus, na verdade. É uma espécie de uma advertência de Deus para mim e para você. Um texto bastante conhecido das Escrituras Sagradas se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Eu confesso a vocês que é um texto muito rico em conselhos. Um texto que nos leva a manter os nossos valores. Mas para nós mantermos os nossos valores, nós precisamos conectar as nossas mentes nas Escrituras Sagradas. E dessa forma, eu tenho certeza que Deus mudará a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, aumentará o nosso conhecimento nas Escrituras. E dessa forma, a gente terá mais vida saudável nessa caminhada tão difícil que é o Evangelho do Senhor Jesus. Não é uma caminhada fácil, mas se nós de fato estivermos ligados, obedientes à sua palavra, você pode ter certeza que tudo vai ser diferente. Os valores espirituais, eles ganharão uma força muito grande dentro do nosso coração. E por esta razão, eu tenho certeza que Deus transformará o nosso dia a dia em um dia a dia vitorioso. Vamos meditar na palavra de Deus. Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim as Escrituras: Ouçam meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afastem. Como já falei anteriormente, meus amados, nós estamos vivendo dias difíceis. E hoje a gente sabe que existe várias janelas disponíveis, não só para mim e para você, mas também para os nossos filhos. E essas janelas, quando nós não estamos ligados, atentos, como a palavra de Deus nos orienta,
essas janelas acabam roubando o nosso tempo de qualidade para com o nosso Deus e para com as Escrituras Sagradas. A gente sabe que o texto ele é rico em aconselhamento, ele é rico na exortação, e nós não podemos deixar de levar em consideração as Escrituras Sagradas. O primeiro versículo ele fala: ouçam. Ouçam. Nos dias de hoje, meus amados, como está difícil as pessoas ouvirem. As pessoas até escutam, mas a qualidade desse ouvir é que está se perdendo. Os valores do ouvir estão se perdendo. E Deus nos chama a nossa atenção nesta noite. Filho meu, conselho de um pai, escuta, ouve as Escrituras Sagradas. Não só ouve, mas também fica atento, fica ligado no cumprimento das Escrituras. Meus irmãos, o que Deus quer falar para mim e para você é que nós não podemos perder a nossa concentração, a nossa vigilância no nosso dia a dia. Porque o que está em jogo, de fato e de verdade, é a minha salvação, a tua salvação, a nossa caminhada cristã. Esse ouvir com qualidade zela pelo nosso conhecimento. Esse ficar atento é a concentração necessária que precisamos ter para nos mantermos firmes na presença do Senhor. O versículo 2 fala assim: o ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem. Não abandone as minhas instruções. Esse ensino que o texto está falando, meus amados, está direcionado à palavra de Deus. Não é a palavra de qualquer homem na rua que você escuta e pá. Nós estamos falando da palavra de Deus, a palavra genuína. O texto de João 8,32 fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade que nós estamos falando nesta noite é a palavra que salva, é a palavra que garante a você a tua entrada nos céus. Por esta razão você precisa ouvir, por esta razão você precisa estar atento, por esta razão você precisa estar atento porque você vai adquirir discernimento. E esse discernimento vai gerar em você um conhecimento, um entendimento de como zelar, de como proceder, de como agir nesse dia a dia difícil que estamos vivendo. Meus amados irmãos, sem esse discernimento da palavra, você não vai saber agir. Você não vai saber tomar as decisões. Por esta razão, fica ligado. Fica ligado ao conselho do Senhor. Mantenha os valores espirituais ativos em você. Feche essas janelas que não geram vida na tua vida, que não gera bênção para você, que não gera um crescimento espiritual na tua vida. Nós sabemos que muitas janelas hoje, as janelas virtuais do mundo da internet, têm levado muitas pessoas a se distanciar das Escrituras Sagradas. E o texto fala que desde pequeno esse ensinamento chegou ao coração de um jovem. E esse ensinamento gerou um crescimento. Esse ensinamento gerou um temor. Esse ensinamento gerou a sabedoria. E essa sabedoria, ela gera vida, como as Escrituras estão dizendo. Versículo 4. Ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o teu coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. A única coisa que você precisa é ter vida. Mas para você ter vida, você precisa obedecer. Você precisa se dedicar para que os ensinamentos do Senhor gerem um crescimento em você. Meus amados irmãos, o que Deus quer de mim e de você é que todos os dias dentro do nosso lar, a gente gere salvação na nossa família.
e gerar salvação na nossa família passa pelas Escrituras Sagradas, passa pelo ensinamento, passa por essa dedicação, passa por esse tempo de qualidade com a família, para que as Escrituras Sagradas ela se discirna em nossa vida, ela encontre de fato, de verdade, um lugar fértil para um crescimento genuíno. Por esta razão, eu te digo, versículo 5, procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. O que você precisa ter é sabedoria. E sabedoria, hoje, na vida de um cristão, é temer ao Senhor. O próprio versículo, no mesmo capítulo que nós lemos, capítulo 1, versículo 7, diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Ou seja, a sabedoria que você precisa é temer a Deus, é respeitar a Deus, é reverenciar a Deus, é louvar a Deus, é adorar a Deus, é buscar a Deus todo dia em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a sabedoria que você precisa ter, meu amado. Essa é a sabedoria que tem que ter dentro do teu lar. Você precisa manter os valores espirituais na tua família. E desta forma, há um crescimento. Dessa forma, há uma vigilância. Dessa forma, você gera salvação diariamente na tua família. É para isso que esse conselho chega para mim e para você. Não te apartes, não abandones, esteja firme. Não importa o tempo, não importa a tempestade, não importa a dificuldade, não importa o adversário. Se mantenha firme, se mantenha apegado a esta palavra, se mantenha ligado às Escrituras Sagradas, porque delas testificam de Jesus, delas testificam da tua salvação. E por essa palavra nós fomos libertos, nós fomos salvos, sem merecimento algum. Mas a graça de Deus chegou na minha vida, chegou na tua vida, chegou na minha casa, chegou na tua casa, chegou nas nossas famílias. E por essa razão nós temos motivos de sobra para glorificar o nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu amado, através dessa palavra. Que você possa tirar uma lição especial dessa palavra. E saiba que você é um filho especial para Deus. E o filho especial para Deus é aquele que obedece. É aquele que vive a sua palavra. É aquele que mantém os valores de Deus na sua vida. Por esta razão, eu te convido a viver as Escrituras, a testemunhar das verdades de Deus na tua vida, nesse mundo perdido, nesse mundo de dificuldade, nesse tempo de apostasia, nesse tempo de pandemia. Eu te peço, em nome de Jesus, que os valores de Deus, eles sejam vistos na tua vida, que os valores de Deus sejam vistos na vida da tua família. E desta forma, nós seremos ricamente abençoados. Nós teremos vida em Deus. É isso que Ele deseja de mim e de você. Tome esse conselho. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Deus te dê uma noite de paz. E que a graça do Senhor, ela permaneça sobre a tua vida, sobre a tua família. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.